pra gente utilizar no comedouro do cão, né? Então, assim, o plástico eu acho que é um dos mais comuns que muita gente usa, tá? Porque plástico aí não é o mais indicado. Porque é o seguinte, gente, comedouro de plástico, a desinfecção tanto do comedouro quanto do bebedouro de plástico, ela é particularmente um pouquinho mais complicada, tá? E segundo, que a gente não pode aí colocar no micro-ondas ou utilizar água fervendo para limpar esse tipo de comedouro. Por quê? Porque o plástico ele pode ter liberação de bisfenol A ou BPA, tá? É um composto orgânico que a sua liberação está associada aí a alguns problemas crônicos. Assim como muitos não indicam a gente, por exemplo, esquentar a nossa marmita num potinho de plástico por causa da liberação dessas substâncias, a mesma coisa para o nosso cão, tá? Então o ideal é a gente não utilizar aí micro-ondas, por exemplo, para esquentar a comida no comedouro de plástico. Quer esquentar uma carninha para ele, algum franguinho, alguma coisa, o ideal é a gente não utilizar esses tipos de comedouros nessas situações, tá bom? E aí o que acontece? A desinfecção do comedouro de plástico também ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? O comedouro de plástico, eles podem ter tipo umas ranhuras, que é como se fossem uns espacinhos lá no meio desse comedouro, tá? E aí fica mais difícil a desinfecção dele, tá? Então a gente fazer a limpeza, às vezes as bactérias vão ficar ali no meio. E tanto por esse fato de ficar acumulado bactéria, isso também pode, bactéria ou qualquer outro tipo de micro-organismo, né? O que acontece? Os cães também, eles podem, isso pode favorecer o surgimento de algumas dermatites aqui de contato com o comedouro de plástico. Então, alguns cães, eles podem ficar com essa região toda avermelhada, coçando bastante a região ali perilabial, que é ao redor da boquinha, tá? Dos cães. Então aí a gente pode ter uma tendência a ter esse tipo de problema. Então se principalmente, por exemplo, seu cão tá coçando essa região só ao redor dos lábios, é interessante aí talvez trocar o comedouro de plástico. Mas aí talvez seja interessante você trocar, porque às vezes ele pode estar apresentando uma alergia com relação ao comedouro, tá? Isso se tiver só aqui, tá? Se ele estiver coçando outro lugar, outras regiões do corpo, aí provavelmente não é o comedouro, tá? Ou mesmo se ele estiver coçando aqui, pode ser que seja outra coisa. Então vamos imaginar que ele tá coçando ao redor da boquinha, você trocou o comedouro, mas ele continua coçando, aí tem que tem que levar no veterinário para ver o que é essa coceira, né? Mas pode ser, o comedouro pode talvez ser uma das causas, tá bom? Então, geralmente comedouro de plástico eu não indico utilizar. E existem vários tipos de materiais. Então, o plástico é um deles, o vidro, inox, cerâmica, tá? Alumínio. Então, a gente tem vários tipos aí de potinhos para os nossos cães. O ideal é escolher um pote que ele é mais pesado, que ele vai ficar no chão, porque dependendo do cachorro, se é aquele cachorro mais desengonçado tudo, às vezes ele vai comendo, vai empurrando o pote também, né? Então tem uns cachorros que são mais delicados, tem outros aí que são um pouquinho mais desengonçados. Para esses principalmente é interessante a gente pegar um pote mais pesado para ele não sair comendo pela casa toda, né? Qual eu geralmente acabo indicando? Geralmente eu gosto principalmente dos potes de inox, tá? Porque é mais fácil a higienização, tá, do potinho. E eles acabam sendo um pouquinho mais pesados, por exemplo, que o de plástico, né? O de vidro tem risco de quebrar, então às vezes eu não gosto muito, depende do tipo de vidro ali, né? Ou cerâmica também, às vezes é um pouco mais delicado. Então eu gosto principalmente de indicar o de inox. Por quê? Para aqueles animais que às vezes estão coçando essa região, tem alergia ao plástico, o inox é uma boa opção. E também eu acho que é mais fácil a higienização e eles ficam ali, são um pouquinho mais pesados para ficar no chão. Então é um tipo de comedouro que eu costumo indicar mais, tá?